Olá, eu sou a doutora Francine Schütz e esse é a nossa aula sobre probióticos na prática clínica, uma parceria da Coana Soluções em Probióticos com a Dermofit Farmácia de Manipulação para o Gluten Free Brasil. Então, antes da gente falar sobre probióticos na prática clínica, é interessante nós conhecermos o que são as estirpes ou as linhagens que a gente tem ouvido falar nos últimos anos com muito mais frequência. A gente costuma dizer que os probióticos eles têm nome, sobrenome e RG. Então, o nome seria o gênero, por exemplo, Lacticasei bacilo, o sobrenome é a espécie, Casei, e o RG é essa identificação alfanumérica que segue o nome da cepa. Essa identificação alfanumérica é uma identificação do fabricante. Todos os fabricantes, quando eles desenvolvem um probiótico, eles depositam esse registro no banco de dados internacional e essa identificação alfanumérica identifica qual é o fabricante. Além disso, nós temos, é muito importante entendermos as linhagens dos probióticos, porque elas determinam quais são as aplicabilidades clínicas daquela linhagem. Por exemplo, o LKZ e LC03, nós temos estudos clínicos demonstrando que ele tem capacidade de reequilibrar a composição da microbiota intestinal, enquanto que o LKZ e LC89, há estudos clínicos publicados demonstrando que ele tem uma capacidade de melhorar o sistema imunológico, auxiliar no processos alérgicos, na prevenção dos danos ao epitélio intestinal, diminuindo a permeabilidade do intestino. Não significa que o LC03 não tenha essas aplicabilidades clínicas, mas não foi comprovado em estudo clínico. Então, conforme a nova legislação da Anvisa, essa RDC 248 de 2018, a Anvisa, ela exige que nós tenhamos uma comprovação da segurança dos probióticos, né, com a sua aplicabilidade clínica, e olha só, identificar a espécie de acordo com a nomenclatura mais atual e a caracterização da linhagem. Então, essa comprovação do benefício do probiótico, ele tem que ter uma comprovação, uma demonstração de sobrevivência no trato gastrointestinal e evidências clínicas publicadas para nós termos uma segurança, porque a gente está falando de bactéria. São bactérias boas, mas continuam sendo bactérias. Então, quando o fabricante desenvolve esse probiótico, além de registrar no banco de dados internacional, ele deve fazer estudos de caracterização da linhagem, de fenotipagem, de toxicidade. Então, todos esses estudos têm que ser públicos, por isso que são publicados no banco de dados internacional. Além disso, nós temos uma nova classificação do gênero Lactobacillus, que foi publicada em 2020. Então, em 2020, esses autores perceberam a necessidade de nós reclassificarmos o gênero Lactobacillus, que já foi criado em 1901 e compreendia 261 espécies. Então, com as novas técnicas de identificação genética e fenotípica das bactérias, foi feita uma reclassificação do gênero Lactobacillus. Então, dessas 261 espécies que foram avaliadas, elas foram subdivididas em 25 gêneros, dos quais nós temos 23 novos gêneros e apenas 38 espécies mantiveram o mesmo nome. Por exemplo, Lactobacillus acidófilos, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus helvéticos, não tivemos alteração na nomenclatura. Mas olha só, o Lactobacillus casei, a gente agora chama de Lacticasei bacilo casei. Lactobacillus plantarum, a nova nomenclatura é Lactiplantibacillus plantarum. Lactobacillus reuteri, a nova nomenclatura, Limosil-Lactobacillus reuteri. Então, como a gente viu, a nova legislação da Anvisa, ela quer que nós, além de utilizarmos a caracterização da linhagem, ela também recomenda que seja utilizada a nova nomenclatura. Então, todos os nossos materiais, no nosso portfólio, a gente já cita a nova nomenclatura, né? Essa nomenclatura mais atual. E o que é interessante dos probióticos que a Coana comercializa é que todos têm certificados veganos, então, por mais restritiva que seja a dieta do paciente, pode prescrever os probióticos da Coana, são 100% allergen free, ou seja, totalmente livre de substâncias alergênicas como glúten, ovo, crustáceos. Isso é extremamente interessante porque permite a prescrição dos profissionais para as pessoas mais alérgicas.
E, claro, não trabalhamos com nenhum micro-organismo geneticamente modificado. Então, só para a gente finalizar a parte de tecnologias, os diferenciais e vantagens dos probióticos da Coana. Então, a formulação pronta, cápsulas, sachês contendo probióticos da Coana, não precisam ser armazenados em refrigeração. Recomendamos utilizar recipiente para formulações higroscópicas. Os probióticos, mais importante que a temperatura é a umidade. Água ativa os probióticos. Então, os pré-bióticos, FOS, GOS, inulina, eles não são mais utilizados como recipiente da formulação. Eles já vêm citados nas referências, nos artigos publicados, como um ativo, como uma dosagem específica para cada patologia. Então, como recipiente, para proteger a formulação da umidade, recomendamos o recipiente para formulações higroscópicas. Outra vantagem é que a formulação não precisa de cápsula gastro-revestida. A melhor cápsula indicada para os probióticos são as cápsulas vegetais. E podem ser consumidos em qualquer horário, porém recomendamos que, se possível, seja consumido à noite antes de dormir, porque à noite nossos movimentos peristálticos reduzem e, teoricamente, os probióticos permaneceriam por mais tempo no intestino. Nós temos dois tipos de tecnologias, a liofilizada e a microencapsulada. Qual que é a diferença entre elas? A liofilização é uma excelente técnica de obtenção dos probióticos e mantém essa formulação com um prazo de validade bastante elevado, assim como a microencapsulação. Mas lembra que a gente falou que mais importante que temperatura é a umidade para os probióticos? Os probióticos liofilizados, eles não são estáveis em ambientes, né, em formulações, em fórmulas farmacêuticas em que eu tenho a presença de água. Então, nesse caso, quando eu preciso fazer uma formulação em que eu tenho água como base, é recomendada a utilização da tecnologia microencapsulada. E quais os cuidados que você vai ter com o armazenamento de uma formulação probiótica? O mesmo que você tem com qualquer outro medicamento. Mantém local seco, fresco e ao abrigo da luz. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas principais aplicabilidades clínicas dos probióticos, começando sobre a obesidade e síndrome metabólica. Em 2025, estima-se que 18% dos homens e 21% das mulheres no mundo estarão sobrepeso. Isso tem impactos extremamente profundos na saúde pública e a microbiota já é considerada um dos fatores desencadeantes da obesidade. Esse é um artigo que eu publiquei em 2021 e nós falamos exatamente sobre obesidade e o microbioma. Então, quando nós comparamos a microbiota de um paciente obeso, eles têm uma composição muito semelhante entre si, que é diferente dos pacientes com peso normal. Os pacientes obesos, eles têm um aumento de firmicutes, um aumento de bactérias gram-negativas, uma alteração da diversidade, da estabilidade da microbiota, e isso nós vamos ter como consequências um aumento da permeabilidade intestinal, da endotoxemia metabólica, da inflamação, e como resultados metabólicos, nós vamos ter o aumento da resistência à insulina, uma alteração do perfil lipídico, com o aumento do LDL, dos triglicerídeos, do colesterol total e o aumento da adiposidade. Então, esse artigo é muito interessante porque ele mostra vários mecanismos de ação das propriedades anti-obesidade dos probióticos. Então, os probióticos, eles têm uma capacidade principalmente de controlar, né, o equilíbrio da composição da microbiota intestinal, melhorando a produção de calorias, aumenta a modulação da expressão gênica de células do cólon. Nós temos a modulação da liberação de moléculas bioativas, um aumento, né, da integridade da barreira intestinal e uma redução da inflamação crônica de baixo grau. Além disso, o intestino se conecta com diversos órgãos e um desses eixos é chamado tecido adiposo, em que determinados probióticos, através do seu efeito imunomodulatório, vai ter uma capacidade de reduzir a inflamação e, consequentemente, nós vamos ter uma redução da adiposidade, uma inibição da lipólise e uma diferenciação dos adipócitos.
Essa translocação do intestino para o plasma, essa endotoxemia metabólica, afeta fortemente o fígado. Então, o eixo intestino-fígado é extremamente comprometido na obesidade, e determinados probióticos também, devido a essa capacidade imunomodulatória, reduz significativamente a inflamação hepática por diversas vias, reduzindo o risco de desenvolvimento da esteatose hepática não alcoólica associada à obesidade. E ainda temos o eixo intestino-cérebro, em que determinados probióticos são capazes de produzir substâncias como GABA, serotonina, 5-hidroxitriptofano, e além disso, vão regular hormônios produzidos no intestino. Então, todos esses múltiplos mecanismos de ação de determinadas linhagens probióticas é o que torna os probióticos tão promissores no manejo da obesidade. Ok, muita teoria, muito bonitinho, mas o que nós temos na prática clínica? O que temos de evidências científicas publicadas sobre o efeito dos probióticos na obesidade? Eu começo falando desse estudo que é realmente muito interessante. Ele avaliou o efeito de uma combinação de probióticos associada a uma dieta de restrição calórica em mulheres com excesso de peso ou obesidade, e principalmente com obesidade, com adiposidade abdominal. Então, essas mulheres foram divididas em dois grupos. Os dois fizeram a mesma dieta, mas um grupo utilizou uma combinação de probióticos, enquanto que o outro grupo utilizou o placebo durante 8 semanas e foram avaliados diversos parâmetros. Os resultados são realmente interessantes. As participantes do grupo probiótico apresentaram redução da circunferência da cintura, da relação cintura-altura, do índice de conicidade, um aumento de mais de 200% na produção de glutationa peroxidase, que é uma enzima antioxidante, e além disso, tivemos uma redução muito expressiva de um biomarcador de inflamação na obesidade, que é o TNF-alfa. Então, como que pode o probiótico, uma combinação probiótica, melhorar os parâmetros antropométricos dos pacientes? A microbiota intestinal, ela produz moléculas sinalizadoras que vão interagir com o metabolismo do paciente, principalmente os ácidos graxos de cadeia curta, que são produzidos pela fermentação das fibras dietéticas pelas bactérias do intestino. E esses ácidos graxos de cadeia curta, eles interagem com receptores que nós temos na parede do intestino, que vão afetar a sensibilidade nos adipócitos e nos órgãos periféricos, regulando o metabolismo energético. Além disso, nós temos a melhora da composição corporal devido à administração de probióticos. Ela pode ser uma consequência da supressão do fator adipositário induzido pelo jejum lá no intestino, que modularia a produção dos ácidos graxos de cadeia curta. Além disso, esse estudo mostrou um aumento muito significativo da produção da glutationa peroxidase. Esse aumento da atividade da enzima antioxidante pelos probióticos é devido à restauração da microbiota pela indução de genes envolvidos na produção da glutationa lá na mucosa do intestino e nas células pancreáticas. E, além disso, os probióticos também podem aumentar a absorção de macro e micronutrientes da dieta, incluindo os antioxidantes. Esse outro estudo, ele realmente foi muito bem desenhado, tem um design muito legal, porque foi avaliado uma combinação de probióticos em pacientes diabéticos, mas que faziam uso da metformina. Então, também foram divididos em dois grupos. Um grupo suplementou probiótico e outro grupo utilizou placebo durante 12 semanas e foram avaliados diversos parâmetros. E os resultados são realmente interessantes, porque apenas no grupo probiótico nós tivemos uma redução significativa da hemoglobina glicada, do peso, dos níveis de glicemia em jejum, de resistência à insulina e ainda melhora do perfil lipídico, com redução do colesterol total, triglicerídeos e LDL, que foram alterações que não foram encontradas no grupo placebo, demonstrando que essa combinação de probióticos é extremamente interessante no tratamento do diabetes em pessoas que já fazem uso da metformina. Outra aplicação clínica muito importante dos probióticos é na saúde feminina. Esse estudo é muito legal porque ele fala sobre a correlação de bons micro-organismos e a saúde da mulher. Então, um microbioma vaginal, ele deve ser mais rico em espécies do tipo lactobacillus,
porque os lactobacilos, eles são capazes de inibir os patógenos de forma direta por vários mecanismos de ação, como coagregação, produção de bacteriocinos como ácido lático, ácido acético, peróxido de hidrogênio, que vão reduzir o pH local. Um pH mais ácido, ele facilita o crescimento de bactérias benéficas e dificulta o crescimento de bactérias patogênicas e leveduras. Além disso, espécies do tipo Lactobacillus promovem a integridade do epitélio, estimulando a secreção de muco e modulando a resposta imunológica, que são formas indiretas de inibir patógenos virais e bacterianos. Começo falando, então, na saúde da mulher sobre candidíase vaginal. Esse estudo mostrou uma revisão que mostra os benefícios do probiótico via oral e intravaginal dos probióticos na candidíase. Então, a produção de metabólitos previne a colonização pela Candida albicans, seja por impedir que essa Cândida se adere, né, impede a adesão na parede celular do epitélio vaginal, produz uma concentração muito elevada de ácidos orgânicos, que vai ter um efeito fungistático. Além disso, a saturação dos locais de adesão e coagregação pelos lactobacilos previne que essa cândida consiga se aderir ao epitélio vaginal. Determinados probióticos alteram a expressão gênica da Candida albicans e também a expressão de genes responsáveis pela adesão dessa levedura e pela formação de hifas é reduzido. E, além disso, a presença de lactobacilos pode alterar a resposta imunológica dessa mulher, no caso pela colonização da cândida, por atrair os granulócitos, que são células de defesa, promovendo uma defesa imunológica. Então, esse estudo avaliou a combinação de duas linhagens na formulação intravaginal de probióticos. Primeiro foi realizado um estudo in vitro para verificar quais eram as linhagens que tinham maior capacidade de inibir o crescimento da cândida. Então, foram selecionadas as duas principais cepas, né, as mais potentes. Então, essas duas linhagens foram avaliadas no estudo clínico em 30 mulheres com diagnóstico por candidíase vaginal, tanto por exame microscópico como por cultura de levedura. Então, essas mulheres, elas foram orientadas a fazer um esquema de tratamento, uma cápsula uma vez ao dia por 7 noites consecutivas, mais 3 semanas seguintes, seguido por uma cápsula vaginal a cada 3 noites e uma cápsula por semana para manutenção e evitar a recorrência da infecção por cândida. Então, olha que interessante, a formulação probiótica intravaginal, ela foi capaz de resolver significativamente os sintomas da candidíase em 86,6% das mulheres em apenas 28 dias. E nós não tivemos episódios de recorrência ao final do tratamento. Então, esses resultados são extremamente interessantes porque demonstram a capacidade dessa formulação intravaginal de não apenas resolver a infecção por cândida, mas também exercer um efeito de proteção a longo prazo, evitando a recorrência. Outra complicação extremamente comum dos probióticos, extremamente comum nas mulheres, é a cistite, e aqui a gente mostra evidências sobre o efeito dos probióticos no tratamento da infecção do trato respiratório. Então, esse estudo avaliou uma combinação de probióticos no tratamento da cistite em 33 mulheres não grávidas na pré-menopausa que estavam naquele momento com um episódio de cistite aguda. Então, a maioria das infecções do trato respiratório são cistite não complicada, causada por Escherichia coli, e esse estudo, ele avaliou a eficácia de uma associação entre um extrato de cranberry, demanose e 3 linhagens específicas de probióticos, Streptococcus thermophilus ST10, Lactobacillus plantarum LP01 e o Lactobacillus paracasei LPC09 2 vezes ao dia por 60 dias. E foram avaliados tanto os sinais e sintomas, como também nitritos e estearase leucocitária na urina foram utilizados como indicador da cistite. E o que os resultados demonstraram? Nós tivemos os resultados positivos para a presença de nitrito e estearase leucocitária em 14 e 20 dias, em 14 e 20 indivíduos após 30 dias, e no final do período de acompanhamento, nós tivemos um resultado muito significativo de negativos, né, para nitritos e estearase leucocitária em cerca de 75% das mulheres. Então, além disso,
nós tivemos sintomas típicos da cistite, como disúria, né, dor ao urinar, micção frequente, urgência, dor suprapúbica, foram extremamente melhorados no grupo probiótico, demonstrando que essa combinação de probióticos, Devanose e Cranberry é extremamente eficaz no tratamento da cistite em mulheres. Outra aplicabilidade clínica extremamente importante dos probióticos é na pediatria. Esse estudo avaliou o efeito de uma administração de probióticos em crianças com asma. As crianças foram divididas em três grupos. Um grupo utilizou o Lactobacillus L. paracasei, o outro grupo utilizou o L-fermento e o outro grupo utilizou a combinação de L. paracasei e L-fermento. E foram avaliados diversos biomarcadores imunológicos e qualidade de vida em 160 crianças com asma, com idade entre 6 e 18 anos, durante 3 meses. E o que os resultados demonstraram? Em comparação ao grupo placebo, as crianças dos grupos monoestirpe e combinação de probióticos tiveram uma redução muito significativa da gravidade da asma e pontuações de teste de controle de asma na infância mais elevadas. Além disso, o grupo que fez a combinação das duas linhagens apresentaram um aumento das taxas de fluxo expiratório e diminuição dos níveis de IgE quando comparado com aquelas crianças que receberam monoestirpe e o placebo, demonstrando que essa formulação pode auxiliar a melhora clínica em crianças com asma. Esse estudo muito importante, ele foi publicado num journal muito importante de revisão e mostra quais são os probióticos que realmente têm efeito na redução dos efeitos adversos dos antibióticos, com redução da diarreia associada à antibiótico-terapia. Então, a Sociedade Europeia de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição Pediátrica e a Sociedade Europeia de Doenças Infecciosas Pediátricas atualmente recomendam o uso de duas linhagens, o Lactobacillus rhamnosus GG e o Saccharomyces boulardii no manejo das crianças com diarreia associadas a antibióticos como adjuvante à terapia de reidratação. Então, essas duas únicas linhagens foram demonstradas em diversos estudos clínicos como seguras e eficazes para reduzir os efeitos adversos dos antibióticos em crianças. Esse outro estudo, ele teve como objetivo avaliar o tempo de choro em crianças com cólica. Então, eles avaliaram o tempo de choro, a recepção, o receptor de um órfão relacionado ao receptor do ácido retinóico e o Forkhead POX-P3, dos níveis de RNA mensageiro, que são fatores de transcrição que podem modular as respostas das células T aos micróbios intestinais, e foram comparados também a composição da microbiota desses bebês e a calprotectina fecal nos bebês com cólicas tratados com Lactobacillus reuteri. E olha que interessante esses resultados. Após 30 dias de suplementação do Lactobacillus reuteri, nós tivemos um tempo de choro significativamente mais curto naquele grupo que suplementou o probiótico, quando comparado com os bebês do grupo placebo. Olha só, os bebês do grupo probiótico tiveram um tempo de choro de 74 minutos por dia, quando comparado com o placebo, que teve 147 minutos de choro por dia. Além disso, a concentração de FOXP3 aumentou significativamente e a razão do receptor HOR-gamma e FOXP3 foram diminuídos de forma extremamente significativa. Além disso, quando foi avaliada a composição da microbiota desses bebês, nós tivemos um aumento da concentração de espécies do tipo Lactobacillus e uma redução muito significativa da calprotectina fecal. Não somente o Lactobacillus reuteri, mas também o Lactobacillus rhamnosus GG é extremamente eficaz no manejo das crianças com cólica infantil. Esse estudo avaliou a eficácia do LGG associada a uma dieta materna para evitar o leite de vaca em 45 bebês com cólica que receberam probiótico ou placebo por 28 dias. Após a suplementação do Lactobacillus rhamnosus GG, o choro diário com força total foi reduzido de 104 minutos, comparado com o placebo, que teve 242 minutos de choro por dia. Além disso, também tivemos uma redução significativa da calprotectina fecal e um aumento da abundância de lactobacilos e bactérias totais no grupo apenas probiótico, o que não foi obtido no grupo placebo.
Então, além do Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus GG também é extremamente interessante no manejo da cólica em bebês recém-nascidos. Todos esses estudos foram realizados com bebês já a partir de 1 semana de vida. Eu sou a doutora Francine Schutz, essa foi a nossa aula sobre probióticos na prática clínica, uma parceria da Coana Soluções em Probióticos com a Dermofit Farmácia de Manipulação. Se você quer ter acesso a todos esses artigos publicados que a gente citou aqui na aula, bem como todos os materiais técnicos científicos que nós desenvolvemos, por favor, entre em contato conosco. Eu espero revê-lo em outra oportunidade em breve. Até logo.